vou falar agora sobre simetria. Uma distribuição ou uma curva ela é simétrica quando existe uma exata repartição de valores em torno de um ponto central, onde as metades direita e esquerda do gráfico são idênticas e, portanto, a média, a mediana e a moda coincidiriam. Um desvio ou viés da simetria denomina-se assimetria, em que as metades direita e esquerda do gráfico difeririam entre si. E nós poderíamos ter uma assimetria negativa quando os dados se agrupariam à direita dos intervalos, tendo uma baixa frequência nos limites inferiores dos valores, e poderíamos ter também uma assimetria positiva quando esse agrupamento ocorre à esquerda, com uma baixa frequência nos limites superiores dos valores. Na análise descritiva dos dados é o momento onde a gente faz toda essa avaliação. Nós verificamos a forma e a distribuição das frequências das variáveis quantitativas, isto é, se elas são simétricas ou assimétricas. E essa é uma fase importante para a escolha do método estatístico a ser utilizado. Por exemplo, média e mediana. A média geralmente é feita nas distribuições simétricas e a mediana nas distribuições assimétricas, assim como vários testes estatísticos. Muitos deles devem ser realizados quando há uma distribuição simétrica e outros quando há uma distribuição assimétrica. Um detalhe interessante é que a altura, peso e colesterol são variáveis que são consideradas como distribuições simétricas clássicas. Portanto, alguns testes exigem para sua aplicação que a variável em análise seja numérica e as hipóteses sejam feitas sobre parâmetros, e estes nós chamamos de testes paramétricos, que têm algumas pressuposições interessantes, que seriam que a variável tenha distribuição normal, simétrica, e que tenha homogeneidade de variâncias, algo que nós chamamos de homossedasticia. Quanto aos testes paramétricos, eles se baseiam na hipótese de que a média e o desvio padrão, que são parâmetros de duas séries, seriam iguais com determinado nível de significância. Não são livres da distribuição e, portanto, eles dependem da suposição de normalidade, eles devem ser simétricos. E, normalmente, esses testes eles são mais rigorosos, refletindo em análises mais eficientes. Já os testes não paramétricos são testes onde essas pressuposições seriam seriamente violadas ou as amostras seriam pequenas. Não há as mesmas exigências dos testes paramétricos. Por outro lado, há uma menor probabilidade de rejeitar a hipótese de nulidade quando esta for falsa. Como é que a gente checa essa normalidade ou essa simetria? O mais importante, o mais interessante que a gente faz com muita frequência é o histograma. A realização do histograma pode mostrar uma tendência à normalidade, a uma curva normal, ou ela nos deixa muito claro a assimetria dos dados. Nós também podemos usar alguns índices matemáticos, alguns índices numéricos. Um deles é comparar as médias e as medianas. Nesse caso, os valores das diferenças entre a média e a mediana não devem ultrapassar os 20%. Podemos também utilizar o coeficiente de assimetria de Pearson, também chamado de skewness. Esse índice deve estar entre -1 e +1, e assim nós consideramos que a simetria é considerada fraca, isto é, que os dados tendem à simetria. E dessa forma, o fenômeno de estudo pode ser considerado não muito assimétrico, podendo ser aplicado nesse caso o modelo estatístico da curva normal. Podemos também utilizar testes de normalidade, como Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk, por exemplo. E nesse caso, podemos considerar uma curva simétrica ou normal quando nós obtivermos valores de P iguais ou maiores do que 0,05. Eu vou mostrar agora
como nós podemos analisar uma distribuição de uma variável numa planilha de Excel. Eu estou usando aqui o Excel de 2010, mas o Excel de 2013 é bastante parecido. Bom, eu tenho aqui um banco de dados onde eu vou escolher duas variáveis, o IMC e o número de cigarros dia, o número de cigarros fumado por dia. A gente vai analisar a distribuição dessas duas variáveis. Como é que a gente vai fazer isso? O Excel ele tem algumas ferramentas bem legais que nos ajudam a fazer essa análise. A gente pode ir aqui na aba de dados, nós temos a nossa ferramenta de análise de dados. A princípio, a gente pode fazer análise descritiva, vou fazer logo análise descritiva, porque ela vai mostrar muitos dados interessantes, principalmente os índices numéricos. Então, eu clico em análise descritiva, ok, e vou fazer aqui a seleção da coluna relacionada a IMC. Como eu selecionei inclusive o título da coluna, eu marco rótulos da primeira coluna, resumo estatístico, e eu posso abrir numa outra planilha. Mas também, para facilitar o nosso entendimento, eu vou tentar fazer tudo isso nessa mesma planilha. Então, eu vou selecionar o intervalo dessa planilha para fazer essa análise. Clicando em OK, eu tenho aqui análise descritiva da minha variável IMC. Agora eu vou fazer análises, eu não vou discutir esses valores, vou deixar para fazer isso logo mais. Eu também vou fazer essa análise para a variável cigarros dia. Então eu clico de novo aqui em análise de dados, análise descritiva, OK. Já marco a casa que eu quero que seja apresentado o resultado da análise, e eu vou selecionar toda a coluna. Selecionada a coluna, já está marcado o rótulo, como eu incluí o título rótulos na primeira linha, resumo estatístico, clico em OK e eu tenho análise descritiva já pronta para análise a seguir. Para mostrar para vocês a seguir alguns dados bem interessantes. Mas agora, o que eu quero? Eu quero plotar meu histograma para verificar, antes de mais nada, se o histograma me mostra uma distribuição que tende à normalidade ou não, que ela é totalmente assimétrica. Como vamos fazer? Novamente, análise de dados, vamos aqui, selecionar histograma, OK, e agora eu vou selecionar a minha variável IMC completamente. Como eu incluí o título da coluna, eu vou assinalar rótulos. Eu venho aqui, como eu também quero, nessa mesma planilha, o resultado. Assinalei a casa que eu quero que seja apresentado o resultado, tá aqui, e clico em OK. Está aqui a distribuição de frequência para eu plotar o meu histograma. Eu vou fazer isso da mesma forma para número de cigarros dia, novamente análise de dados, histograma, OK. No intervalo de saída, onde eu quero que apresente o meu resultado do histograma, eu assinalo, está registrado aqui nessa interface, e agora eu vou selecionar
toda a minha coluna relacionada a número de cigarros dia. Está selecionada, está registrado nessa interface. Como eu incluí o título, eu assinalo rótulos, ok, pronto. As duas, agora já tenho tudo que eu preciso preparado para plotar os meus gráficos, meu histograma. Primeiro, eu vou plotar o histograma do IMC. Então, vamos lá. Então, eu venho aqui na aba Inserir, eu tenho aqui o meu botão de gráfico de colunas. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar as frequências do meu, que a ferramenta histograma gerou para eu plotar o histograma, e depois eu clico no botão de gráfico de colunas para me gerar um gráfico de colunas. O gráfico está gerado. Deixa eu apagar algumas coisas. Então eu tenho aqui um gráfico de colunas, mas eu não gostei. Eu vou optar por diminuir esse espaço, porque um histograma você não tem espaços entre as colunas. Eu clico 2 vezes em cima de uma dessas colunas e vai abrir uma outra caixa. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o espaço, a largura ou o espaçamento entre as colunas. No Excel 2013 tem a mesma coisa, só que uma caixa com layout um pouquinho diferente. Se eu zerar, eu vou ter o meu histograma. Tá? Então, observe, não é um histograma perfeito, não me dá uma curva perfeita, mas a gente pode perceber que existe uma certa simetria. Então, essa é a primeira aproximação que eu tenho com a análise da simetria ou não da minha distribuição dos dados. Então, para eu confirmar essa simetria, eu venho aqui para a análise descritiva dos dados. Eu observo a média e a mediana. Olha só a média, 24,5. A mediana, 24,3. Então, as duas se aproximam bastante. Elas são praticamente idênticas. Isso já é um segundo sinal de que eu tenho uma distribuição simétrica. Vamos para uma terceira análise, que é o índice de assimetria. Observa que o índice de assimetria é de 0,4. Então, lembre que eu falei anteriormente, que quando eu tenho menos 1 entre qualquer número, qualquer faixa entre menos 1 e mais 1, eu tenho uma tendência à simetria. 0,4 está entre menos 1 e mais 1. Portanto, o meu índice de assimetria de Pearson, de skewness, está mostrando que há uma possibilidade de que eu tenha uma distribuição realmente simétrica. Vamos dar uma olhada agora na outra variável, que é o número de cigarros dia. Então, eu vou selecionar aqui a minha frequência, vou inserir, peço para plotar o gráfico e eu tenho o gráfico plotado. Vou apagar o que tiver em excesso, vou clicar 2 vezes na coluna e vou eliminar os espaços entre as colunas. O que é que eu vou ter? Um histograma que me mostra uma distribuição assimétrica. Vou colocar um gráfico do lado do outro para a gente ter uma noção. Olha só. Então, eu tenho a distribuição do meu índice de massa corpórea, tá? Meu IMC, que mostra uma certa simetria. E o número de cigarros dia, uma completa assimetria. Vamos para a observação das variáveis, análise descritiva dos dados. Observa a média, 9,1.
a mediana 1,5, extremamente distantes, diferente do que nós vimos no IMC. E meu índice de assimetria 2,9, lembra, menos 1 mais 1, está acima de mais 1, portanto, o índice de assimetria mostra que nós muito provavelmente temos uma variável com distribuição assimétrica no número de cigarros dia. Agora vamos observar como podemos usar o biostat para analisar a simetria dessas duas variáveis. O que eu fiz até agora? Eu copiei e colei as duas variáveis, o IMC, que eu coloquei, eu copiei e colei na coluna 1, e o número de cigarros, o dia, que eu copiei e colei na coluna 2. Primeiro vamos plotar o histograma. Como é que a gente faz isso? Nós temos aqui a aba Gráficos. Eu procuro histograma, clico em histograma. Eu tenho aqui essa caixa. Eu vou ter que fazer um histograma por vez. Primeiro eu passo das colunas disponíveis para as colunas selecionadas, peço para executar a estatística. Ao executar a estatística, ele me pergunta, os dados estão distribuídos em intervalos de classe? Não estão. Estão distribuídos da forma como eu coletei. Então, eu clico em não. Ao clicar não, abre outra caixa. Se eu pedir para confirmar, eu tenho aqui o meu histograma plotado. Isso é um pouquinho diferente do que nós fizemos no Excel, mas ele mostra uma tendência à simetria, uma curva normal. Ele não é perfeito, não é uma curva normal perfeita, mas a gente consegue observar a possibilidade de uma curva normal, tá? Vamos verificar agora a mesma coisa na outra variável. Nós temos aqui histograma, clicamos, passamos a coluna 2 de colunas disponíveis para colunas selecionadas, executar estatística, não estão distribuídos em intervalos de classe, e eu peço, abre outra caixa e eu peço para confirmar. Ele me pede para aumentar o limite superior ajustado. O que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, limite superior ajustado, e aumento um pouquinho. Pronto, aumentei de 1. E agora eu peço para confirmar. Ao confirmar, eu tenho aqui a minha distribuição claramente assimétrica. Agora vamos analisar a análise descritiva dos dados. Então aqui eu tenho estatística descritiva, na aba estatística, nós procuramos estatística descritiva, dados quantitativos. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, então eu clico a coluna 1 e a coluna 2. Peço para gerar estatística, gera-se a estatística, eu tenho aqui. Bom, e aqui o que nós temos? Nós procuramos fazer análise igual que fizemos no Excel. A média aritmética e a mediana. A média aritmética do IMC, na coluna 1, 24,57. Mediana, 24,34. Os dois se aproximam bastante. Isso é uma indicação muito clara de distribuição simétrica. Vamos observar agora a outra variável. Tempo de cigarros dia, o número de cigarros dia. Mediana 1,5, média aritmética 9,1. Estão bem distantes. Isso é uma indicação de distribuição assimétrica. Quanto à assimetria, 0,43. Está dentro do intervalo de menos 1 mais 1. Portanto, mais um sinal de distribuição simétrica. E na minha variável, número de cigarros dia, 2,91, está além do intervalo de menos 1 e mais 1, está bem além do mais uma indicação de distribuição assimétrica. Vamos agora para uma terceira análise, que é
que são os testes de normalidade. Eu venho aqui na minha aba estatística, procuro o item normalidade, eu tenho várias possibilidades, testes da Agostinho, Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk e por aí vai. Eu vou usar o Shapiro-Wilk. Clico em Shapiro-Wilk e aqui eu também posso fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Eu clico o IMC, clico também o número de cigarros dia, peço para executar a estatística. E aí eu tenho a minha estatística executada. O que é que eu analiso? O valor P. O que é que nós vimos anteriormente? Que o teste de normalidade eu utilizo um ponto de corte de 0,05. Quando eu obtiver um valor de P acima de 0,05, eu vou ter uma distribuição normal. Quando eu obtiver um número abaixo de 0,05, a minha distribuição é não normal e assimétrica, tá? Então, na minha coluna 1, que eu tenho o IMC, eu obtive o resultado de 0,20, tá? O 205, né? 0,20 acima de 0,05. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma distribuição normal, porque está acima do meu ponto de corte de 0,05. Já o meu número de cigarros dia, o resultado foi de 0,007, está bastante abaixo do 0,05. Portanto, eu concluo que meu número de cigarros dia tem uma distribuição não normal e assimétrica.